som de cascos de cavalo ecoa pela água há quase um século. O Jockey Clube Brasileiro é o lar da corrida mais prestigiosa do país, o Grande Prêmio Brasil, que ocorre anualmente desde 1933. O Rio também tem um dos maiores jardins botânicos tropicais do mundo. Localizada no Parque Nacional da Tijuca, esta área protegida tem mais de 5.500 espécies de plantas, exibindo a beleza do Brasil. Na ponta leste da praia de Ipanema, há um pequeno promontório onde se encontra o centenário Forte de Copacabana, que foi concluído em 1914. Apesar de nunca ter sido muito usado, ele foi o palco da Revolta dos 18 do Forte de Copacabana. Em 1922, um grupo de 18 revolucionários que controlavam o forte enfrentaram 3.000 soldados. Atualmente, o local é uma atração turística muito procurada. O forte separa Ipanema de outra praia mundialmente famosa e provavelmente até mais conhecida: Copacabana. Uma praia quente e movimentada de dia e os ritmos pulsantes que emanam das boates à noite, estes 3 quilômetros quadrados de hotéis lotados, restaurantes e apartamentos é o bairro mais badalado. Os imóveis mais cobiçados ficam de frente para a Avenida Atlântica, que percorre toda a extensão da praia de quase 4 quilômetros. Talvez o evento mais importante realizado aqui seja a maior festa de Ano Novo do Brasil, quando a rua inteira fica abarrotada de gente. Passando Copacabana, encontra-se um dos cartões postais naturais mais icônicos do Rio, o imponente Pão de Açúcar. Ele se formou com a erosão da rocha branda ao longo do tempo, produzindo este impressionante pico de granito. A melhor forma de admirar uma vista 360 graus do Rio e da Bahia é pegar o bondinho até o topo. O percurso demora 3 minutos. De lá, a vista é magnífica. Mais de 37 milhões de turistas se deslumbraram com as vistas desde que o primeiro bondinho subiu ao topo em 1912. Com capacidade para 65 pessoas, o bondinho do Pão de Açúcar é considerado um dos mais seguros do mundo. Muitas pessoas gostam de velejar e passear de lancha na Baía de Guanabara. E a praia de Botafogo tem uma enseada onde vários barcos ficam atracados. Na região, também há praias balneáveis. A Bahia também foi o local das competições de vela dos Jogos Olímpicos de 2016. Ironicamente, uma das comunidades mais pobres do Rio é que tem a melhor vista da Bahia e também fornece vistas pitorescas de si mesma. Nesta encosta se encontra a favela Santa Marta. Muitas construções foram pintadas com cores vivas e desenhos criativos, dando a Santa Marta uma identidade única e instilando um novo sentimento de orgulho nos 6.000 habitantes da favela. No coração da cidade estão o distrito financeiro e o centro histórico do Rio. Trata-se de uma cidade moderna com uma mistura eclética de estilos arquitetônicos. Uma estrutura se destaca em meio às demais: a Catedral Metropolitana. A Arquidiocese de São Sebastião foi fundada em 1676, mas nunca teve sua própria catedral. Demorou uns 300 anos para isso mudar, e a construção começou em 1964. A estrutura tem 75 metros de altura e capacidade para 20.000 pessoas em pé. O projeto peculiar é inspirado nas pirâmides maias. Ao lado da catedral ficam os Arcos da Lapa, um dos poucos remanescentes do período colonial. Estes arcos, concluídos em 1750, já serviram de aqueduto. Com 270 metros de extensão, depois eles foram convertidos em trilho de bonde.
Toda semana ocorrem animadas festas de rua embaixo dos arcos e na praça. O Rio abraça sua identidade de cidade moderna, mas entre os arranha-céus reluzentes existem mais resquícios do passado. Esta estrutura revivalista grega é a Biblioteca Nacional, a maior da América Latina. O acervo tem mais de 9 milhões de exemplares. Fundada em 1810, a biblioteca foi transferida para o local atual um século depois, em 1910. Outro lembrete impressionante do passado do Rio é o Teatro Municipal. Projetado no estilo eclético, as majestosas colunas e cúpula neoclássicas foram inspiradas na Ópera de Paris. Antes do início da construção, em 1909, foi realizado um concurso de projetos. Numa reviravolta inesperada, o primeiro e o segundo colocados combinaram os projetos para criar a estrutura magnífica vista atualmente. Na época, foi o teatro mais caro construído fora da Europa. O aeroporto Santos Dumont foi construído na primeira metade do século XX, numa área de aterro. Foi o aeroporto mais movimentado da cidade até os anos 1950. Por causa das pistas curtas, ele é usado por jatos menores e é mais procurado por pessoas que viajam a trabalho. Com os Jogos Olímpicos de 2016, o Rio recebeu mais atenção internacional. E para quem visita a cidade, não faltam lugares para conhecer, inclusive algumas das igrejas históricas do Rio, como este belo exemplo do século XVIII. Dizem que a reluzente Torre de Calcário renovava as esperanças dos marinheiros exaustos que chegavam à cidade. Há também a Igreja de São Francisco da Penitência. A fachada branca desta igreja do fim do século XVII foi feita com calcário importado de Portugal. As pessoas que a construíram não tinham como imaginar sua localização atual. De frente para a Bahia está o Mosteiro de São Bento, um lugar histórico muito querido. Fundado em 1590, é um belo exemplo da arquitetura colonial. A Igreja da Candelária foi fundada por um rico capitão de navio que jurou construí-la depois de sobreviver a uma violenta tempestade no mar. Esta obra-prima ornamentada chegou a ser a maior e mais rica igreja do Brasil imperial. A viagem agora segue a oeste, até chegar ao Paço de São Cristóvão, um palácio neoclássico do século XIX. A grandiosa propriedade foi construída por um colono rico em 1803. Agora, abriga a instituição científica mais antiga do Brasil, o Museu Nacional, fundado em 1818. A propriedade está localizada na Quinta da Boa Vista e contém 155 metros quadrados de jardins ingleses. Perto do parque encontra-se um palácio de outra natureza, destinado à busca da vitória. O estádio do Maracanã foi construído para sediar a Copa do Mundo de 1950. Na época, era o maior estádio do mundo. Comportou uma torcida gigantesca de 200 mil pessoas. A maior frequência já registrada na história do futebol. O Maracanã continua sendo o maior estádio do Brasil. E em 2014, voltou às origens ao sediar a final da Copa do Mundo. Seu vizinho menor é o Ginásio do Maracanãzinho. Foi inaugurado em 1954 e agora é a arena multifuncional da cidade. A última parada é a figura gigante que torna o Rio de Janeiro realmente inconfundível: a estátua do Cristo Redentor.
Este é um dos cartões postais artificiais mais reconhecíveis do mundo, além de ser uma das 7 maravilhas do mundo moderno. A estátua tem quase 40 metros de altura e seus braços abertos têm 28 metros de ponta a ponta. A ideia de fazer um monumento surgiu em 1850, mas só nos anos 1920 o interesse ressurgiu. Depois que a construção começou, demorou quase uma década para ser concluída. E em 1931, a maior estátua Art Deco do mundo foi oficialmente inaugurada. Há quase 90 anos, os braços abertos do Cristo recebem todo mundo que mora, trabalha e visita o Rio de Janeiro e o entorno da Baía de Guanabara. O Rio é uma das cidades mais alegres e bonitas do mundo e o lugar perfeito para encerrar esta jornada.